Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de São Paulo. Hoje é quinta-feira, por aqui sempre o Gente do MPD que Fala, a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar em campo o nosso time para análise e debate dos assuntos de hoje. Também com a gente, professor Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Professor Gonzalo, idealizador do SUS, da Anvisa. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos aqui da bancada, boa tarde aos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui de novo com vocês, discutindo esses temas tão candentes da nossa realidade. 12:06 agora. Em artigo publicado ontem pelo UOL, a jornalista Olga Curado diz que o mito de que a corrupção não existe no governo do capitão está ruindo. Segundo ela, a jornalista Olga Curado, não bastassem as denúncias contra seus filhos, cujas investigações permanecem inconclusas por manobras de todo tipo, surge agora a incompreensível história da compra da vacina Covaxin, única intermediada por uma empresa acusada de corrupção, não aprovada pela Anvisa, com preço muito acima do mercado e sob pressão para que a compra fosse feita com máxima urgência. Professor Gonzalo Vecina Neto, vamos pegar um outro viés, vamos falar da própria vacina Covaxin, como é que ela funciona, por que o Anvisa não autorizou ou autorizou alguma coisa relacionada à importação? A vacina Covaxin é uma vacina de vírus inativado, semelhante à da Coronavac aqui, né? Então, uma vacina que não tem muito segredo. Ela não terminou os estudos de fase 3, ela os tem parciais. A indústria foi fiscalizada, foi lá um grupo de agentes verificar as condições de produção e na primeira visita se verificou que existiam problemas na fase de esterilização, que são muito graves. A indústria aparentemente corrigiu isso. Nesse meio tempo, o Congresso brasileiro, e particularmente impelido pelo líder do governo na Câmara, que é o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, aprovou um projeto de lei dizendo que vacinas aprovadas na Índia são automaticamente reconhecidas no Brasil. Talvez o doutor Ricardo Barros tenha algum tipo de interesse aí, eu não sei, né? Quando ele era ministro, ele fez uma compra de uma empresa chamada Global, de 19 milhões de reais, que foi pago antecipadamente e até hoje não foi entregue. E um dos instituidores da Global é a Precisa. Mas são fatos só, não significa nada, é lógico, certo? Então, são fatos. E aí passou essa regra, através de um projeto de lei, né, que diz que o que é aprovado na Índia está aprovado aqui no Brasil. Aí houve uma avalanche de pedidos para que a Anvisa liberasse logo essa vacina da Índia, que, afinal de contas, apesar de não estar pronta, é uma vacina, e vacinas têm que ser tomadas. Então, a coisa toda que eu vejo é isso, sabe, Mauro? Não tem nenhum mal, né? Precisa provar todas essas coisas aí. Então, não é isso. A vacina aprovada na Índia automaticamente está aprovada no Brasil. Cada órgão regulador de saúde com o seu critério, né? A vigilância sanitária da Índia é uma porcaria, sabe? Na Índia tem 3 mil indústrias farmacêuticas, tem umas 20 que se podem comparar de qualquer país. O restante é uma porcaria. Mas diz a lei que a vigilância sanitária da Índia, tendo aprovado, tem que aprovar aqui no Brasil também. 12:22, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo tema: o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, provocou o ex-ministro Ricardo Salles após o anúncio de sua saída do Ministério do Meio Ambiente. No Twitter, o
o delegado Saraiva postou o seguinte: e eu continuo delegado de Polícia Federal. Em abril, o Saraiva solicitou a investigação contra o ministro, agora ex-ministro Ricardo Salles, no Supremo Tribunal Federal, por interferência em investigações sobre a apreensão de madeira. Depois do pedido, ele foi transferido para a delegacia da PF em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Professor Gonzalo, ato falho aqui, quando eu citei o Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro da Saúde, é que a gente já trocou tantas vezes de ministro da Saúde que eu acabei trocando aqui mais uma vez, né? Esse também não vai durar muito, mas tudo bem. Qual a sua avaliação? É outra seara, não é a seara da saúde, não, mas o seu olhar. Não. Eu sou cidadão, eu tenho olhar. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que nós temos que aprender sobre o que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente, né? Talvez aqueles milhões de reais em madeira que passou junto com a boiada seja uma coisa a ser explicada, né? Talvez aí esteja alguma das explicações pelas quais o ministro do Meio Ambiente pediu para sair, né? Talvez não tenha muita explicação para aquela questão da madeira, mas ainda tem que apurar, né? Tem que apurar, tem que saber direitinho o que aconteceu, quem está sendo beneficiado pela permissão das madeiras saírem do Brasil sem terem a autorização adequada das autoridades que deveriam permitir que essa madeira fosse extraída e retirada do país, né? Temos que ver também essa questão da demarcação de terras indígenas, né? Apesar dos indígenas serem indígenas, eles têm alguns direitos que estão presentes, escritos na lei maior, que todos nós assinamos, né? E agora precisamos ver o que está acontecendo lá. Aquela questão das minerações em terra indígena, né? O genocídio que está sendo praticado contra os índios. Tem muitas explicações que são devidas pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo antigo ministro e por este que agora ocupa o cargo e que já ocupava um cargo de secretário, um cargo de segundo escalão no Ministério do Meio Ambiente. Então, também não é uma pessoa totalmente invensa a todas essas questões que nós estamos discutindo. Tem muita turvação também no Ministério do Meio Ambiente, além do Ministério da Saúde, né? E a questão de que o ambiente ou o meio ambiente está diretamente ligado com a saúde, né? A preservação de tudo é fundamental para a nossa sobrevivência. A próxima crise sanitária provavelmente vai ser provocada justamente pela agressão que nós estamos fazendo no meio ambiente. É da agressão ao meio ambiente que vieram, né, as últimas crises sanitárias que nós tivemos, né? Gripe suína, gripe aviária, essa gripe, a gripe do camelo, tudo isso vem da agressão ao meio ambiente. São animais, são micro-organismos que, procurando fugir da destruição dos seus biomas, tentam achar um bioma novo onde eles possam sobreviver, né? Então, existe muita preocupação com a agressão ao meio ambiente e a possibilidade de você ter novos micro-organismos tentando achar caminhos alternativos para a sua existência. E o coronavírus tem tudo a ver com isso. Até aqui o que a gente entende, que a doença veio do morcego. O senhor até já destacou aqui uma vez, o vírus tem direito, né? Ele tem direito de sobrevivência na natureza, ele quer encontrar um lugar para ele, né? Pode até ter vindo de um laboratório, mas é um laboratório que estava estudando o vírus. Ele, com certeza, ele não é um vírus construído, é um vírus natural. Pode ter vindo de um laboratório que estava estudando o vírus ou pode ter vindo da própria natureza. Isso ainda está em aberto. Nós temos que descobrir de onde veio e como veio. Mas ele é fruto da pressão ecológica sobre o morcego e os habitantes do morcego, nesse caso, o SARS-CoV-2. Por aqui, depois de causar um grande barulho no mundo financeiro ao anunciar Anitta em seu conselho de administração, o Nubank programava uma rodada de entrevistas à imprensa nesta semana. A ideia era explicar como a diversidade iria além do marketing e dos memes, mas tanto o Nubank quanto a Anitta desistiram dos planos e cancelaram as conversas após a cantora ser atacada por bolsonaristas nas redes sociais no mesmo dia do anúncio de sua ida ao conselho. Inclusive xingamentos e ironias com o nome da empresa. O senhor quer finalizar, professor Gonzalo, essa temática?
é uma tristeza danada que a gente comenta um negócio desse, né? É uma posição sexista, né? Com certeza esses mesmos críticos são racistas, né? O Brasil é um país que tem essas questões estruturalmente embrenhadas na sociedade, né? E nós somos calados, né? Nós temos que combater isso ativamente. A presença da mulher, a presença dos grupos minoritários dentro da sociedade faz bem para esse tipo de proposta que nós estamos tentando construir agora, particularmente nessa história aí do AISG. Eu acho que é fundamental aquilo, né? De certa forma, a gente tem trazido esse tema já há algum tempo para que a gente tenha maior diversidade e que a gente consiga conviver, e mais do que conviver com a diversidade, aceitar a diversidade, fazer com que respeitar a diversidade e fazer com que a diversidade produza seus frutos. O que eu acho que a Anitta vai levar para o Nubank é o que o Nubank não tem, né? Ter um olhar social para as necessidades da nossa sociedade. E, com certeza, aquele monte de economistas que tem lá nunca percebeu um negócio desses, né? É uma luz que a Anitta vai levar lá para dentro, por mais que ela não seja uma moça preparada, que tenha feito lá o curso do IBGC, ela vai trazer uma diversidade fundamental para o Nubank e eu espero que o Nubank ganhe muito dinheiro porque a Anitta está lá. Professor Gonzalo, outro tema por aqui é o seguinte: após uma grande repercussão negativa, o site de vagas de emprego Trabalha Brasil resolveu banir o anúncio de um empregador que exigia que as candidatas a um cargo de governanta na cidade de Campinas tivessem sido vacinadas com o imunizante da Pfizer. A contratada teria como tarefas os serviços domésticos, que inclui atuar também como babá, quando preciso, e limpar a casa. O Ministério Público do Trabalho vai investigar o caso, que a princípio contraria a legislação que impede a discriminação no acesso ao emprego. Antes dessa análise, discriminação no acesso ao emprego, professor, a gente cai num assunto que a gente debateu aqui nos últimos dias, os sommeliers de vacina que têm ido aos postos de saúde procurar a vacina da Pfizer, dando prioridade a ela, em vez de olhar a vacina que de fato está sendo aplicada lá, que a vacina que está lá é a vacina mais importante, e não necessariamente a marca A, B ou C. Seu entendimento sobre esse ponto, primeiramente. Primeiro, as diferentes eficácias das diferentes vacinas são uma realidade. Então, se eu tomar a vacina da Coronavac, em cada 100 pessoas que tomam a vacina da Coronavac, 50 desenvolvem anticorpos. Outros 50 não desenvolvem anticorpos. Porém, podem desenvolver um outro tipo de imunidade, que é a imunidade tecidual, que nós não temos instrumentos para medir. E muito provavelmente isso acontece, como nós estamos verificando em Serrana, onde nós vacinamos 100% da população acima de 18 anos, 98% da população, e a mortalidade caiu 95%. Ora, se a mortalidade caiu 95%, é porque a eficácia observada através da presença de imunoglobulinas, ou seja, da presença de anticorpos neutralizantes, que é só 50%, deve ter algum outro componente, que nós ainda não sabemos, porque nós não sabemos muita coisa dessa doença. A vacina da Janssen, da AstraZeneca, tem uma eficácia de 70%, ou seja, em cada 100, 70. A vacina da Pfizer, ela tem uma eficácia de 95%, em cada 100, 95%. Sobra 5 ainda assim, né? É óbvio que as pessoas, olha, qual é a vacina que você quer tomar? Eu quero tomar de 95. Tudo bem, vai tomar de 95. Se tiver vacina, porque o grande problema nosso é que nós não temos vacina. Agora, o que nós sabemos é que uma coisa é o efeito que a vacina faz em cada pessoa. A outra coisa é o efeito que a vacina faz em todas as pessoas. Então, todas as vacinas que estão em uso no Brasil hoje, elas produzem o que nós chamamos de efetividade. Elas cobrem a população toda e param a circulação do vírus.
Então, o que me importa é que todos estejam vacinados. E enquanto todos não estiverem vacinados, eu não posso ter comportamentos diferentes. Esse é o ponto. O outro ponto é essa questão de, para certas condições, você exigir que a pessoa seja vacinada. Ou seja, eu sou dono de um hospital. Eu quero contratar trabalhadores para o meu hospital. Ora, o hospital é um lugar que tem bicho. Se eu contratar uma pessoa que não for vacinada, a chance dessa pessoa ter a doença enquanto estiver trabalhando é muito grande. E eu vou ter prejuízo no trabalho realizado no hospital. Esta discussão é uma discussão que, do ponto de vista da justiça trabalhista, está em aberto. Nós já tivemos pelo menos um caso de uma demissão com justa causa de um auxiliar de enfermagem que se recusou a se vacinar. Minha opinião pessoal é que a empresa está correta em demitir com justa causa um trabalhador num hospital que não quis se vacinar. Eu acho que talvez nós pudéssemos discutir a justa causa ou não numa empresa que pudesse não ter risco de você se contaminar. Mas tudo isso é uma coisa que tem que ser construída agora e tem que ser construída com a opinião dos juristas, a opinião dos médicos. Não tem coisa pronta, temos que propor. Um outro aspecto, professor Gonzalo, o senhor destacou a diferença de eficácia entre as vacinas. Evidentemente, a eficácia da vacina da Pfizer é a maior, 95%, mas 95% após a segunda dose. O que está acontecendo? A segunda dose está prevista para 3 meses após a primeira. Mas não é isso que a própria Pfizer recomenda. A Pfizer recomenda a segunda dose 21 dias após a primeira. Estamos fazendo assim no Brasil, seguindo o que ocorreu no Reino Unido, por falta de doses. Exatamente. Correto. Por falta de doses. O que acontece, então, nesse período de 3 meses, se a própria a Pfizer não recomenda esse prazo? Veja, a Pfizer não recomenda, mas ela aceita. E quando eu tenho pouca vacina, importa mais dar mais primeiras doses do que dar primeiras e segundas doses. Eu consigo aumentar a cobertura da vacina neste momento em que o importante é aumentar a cobertura da vacina. Nós não compramos vacina, então nós temos que primeiro aceitar as que estão aí. E segundo, quando puder dilatar, vamos dilatar. Nós íamos dilatar, por exemplo, também a Covaxin, a Coronavac. Só que a Coronavac é importante que a segunda dose seja aplicada dentro do prazo estipulado entre 21 e 28 dias. Diferentemente dessas outras vacinas, como é o caso da AstraZeneca e da Pfizer, que você pode esticar um pouco mais o prazo sem que isso implique numa redução da eficácia. Professor Vecina, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente, pergunta: já há alguma estimativa do número dos que foram infectados pela Covid-19, mesmo já vacinados com as 2 doses da vacina? Não há ainda uma estimativa disso. Nós ainda estamos engatinhando para saber quantas pessoas já tiveram a doença aqui no caso do Brasil, né? Que a estimativa, o oficial está em torno de 10%, mas a gente estima, pelos estudos de soroprevalência que nós temos feito, em torno de 30%. Agora, daqueles que já foram vacinados, quantos já tiveram a doença, nós ainda não temos uma estimativa. Estamos construindo essa estimativa através desses estudos de soroprevalência que têm sido realizados no Brasil todo. E vamos ter, com certeza, algum tipo de estimativa para os próximos meses. As mortes que ocorrem a partir das 2 doses tomadas, nesses boletins nos boletins de óbito que são feitos, não são considerados, essa informação não é considerada? É considerada, mas ainda tem muito pouco movimento. O que a gente sabe é o que a gente está diminuindo de mortes nos grupos vacinados. Nós temos uma queda de mortes nos grupos já vacinados, uma queda importante nos grupos já vacinados. Mas quantos morreram tendo tomado a vacina, nós ainda não temos essa informação. Professor Vecina, a pergunta aqui do Rodrigo Novaes, com a gente no Facebook.
preocupação dele, né? Quais os impactos que esse caso da Covaxin pode causar em relação à Anvisa, né? O que a gente tratou no início do programa, a única vacina intermediada por uma empresa acusada de corrupção e não aprovada pela Anvisa até aqui, né? Eu acho que tem um risco para a Anvisa. Esse conjunto da legislação que foi aprovado tem um risco. Eu espero que parte dessa legislação seja contestada no Supremo Tribunal Federal, e eu acho que deve ser contestada. É inconstitucional o que foi aprovado, e que o Supremo reestabeleça a normalidade aí que a gente deve ter para o funcionamento de uma agência que preza pela segurança sanitária de produtos importantes para a saúde. Professor Vecina está com a palavra, sua despedida. Vamos caminhar aqui para o nosso encerramento. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi muito, como sempre, e espero também que os nossos espectadores aí, os nossos ouvintes, também tenham se beneficiado das nossas trocas de ideias aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.